Oi, amados, tudo bem? Vamos ver se conectou, se nós estamos conectados. Vamos, ó, já estamos. Então, muito bom ter vocês aqui de novo, muito bom estar com vocês. E a história hoje promete, o tema é fabuloso. Eu mesma fico muito curiosa da nossa conversa de hoje. E a gente vai conversar sobre a história de Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus, como tanta gente é no mundo. Eu acho assim uma das coisas mais belas que pode ter acontecido na vida, né? Com todos esses ensinamentos que salvaram, nos salvam do total embrutecimento. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que estuda muito isso, um autor, um escritor, Rodrigo Álvares, um cara que tem muito para contar. Eu quero ver se ele já entrou, vamos ver se ele já está aqui. Ainda não, mas está chegando. Ele acabou de lançar um livro maravilhoso que chama Cristo, pela editora Sextante, que é a minha mesma editora, uma editora muito querida. Ele ainda não chegou, mas já deve estar pintando por aí. Oi, Rodrigo, vamos lá. O pessoal tá a mil querendo saber mais. Eu também. E, gente, vocês são, assim, fascinados pela... Assim, quando a gente estuda história, né? E a gente vê todo o início dessa humanização, né? Dessa colocação de bons valores no mundo, que é o cristianismo, o Cristo fez essa grande propagação do bem que conseguiu perdurar até hoje. Pensa alguma coisa que consegue perdurar 2000 anos e que se segura e se sustenta e nos sustenta espiritualmente tão fortemente, né? Então, assim, que mensagem poderosa. Eu espero que a gente saiba hoje fazer alguma coisa que seja assim, traga essa mesma grandiosidade. É claro que falar da história de Jesus numa live não é muito, né? A gente vai ter que ler o livro Cristo, da editora Sextante. Rodrigo, você já chegou? Vamos ver se você já está aí. Ainda não, né? Achei. E aí, gente, eu tô assim muito curiosa e muito curiosa. Oi, Rodrigo, querido. Oi, cheguei, tentei aqui, não estava conseguindo. Boa Tudo tarde, Bruna. bem? Tudo bom? Prazer falar com você. Muito prazer também. Todo mundo aqui ansiosíssimo pelo seu livro. Você está com o livro aí? Me mostra. Eu estou com o livro. Eu estava aqui separando algumas passagens para falar para você, Uhum. porque eu tenho acompanhado, né, a sua carreira, né, as coisas que você tem dito, as suas participações em entrevistas. Eu vejo a sua preocupação óbvia, né, claro, muito importante, com a questão feminina, né? Eu vejo que você assumiu isso como uma coisa muito importante. E o livro fala muito disso. Então eu estava aqui agora, antes da gente começar, marcando algumas passagens do livro para falar para você. Maravilha, Algumas nós vamos passagens da chegar lá. história cristã, né? Vamos falar das mulheres, né? Que Jesus defendeu com tanta veemência. Assim, se a gente fosse dizer que alguém no mundo foi o precursor de qualquer movimento a favor das mulheres, né? Certamente a gente chega nele, em primeiro É, a lugar. ideia, a ideia do feminismo surgiu na França, mas talvez a gente possa dizer, né, que Jesus foi o primeiro homem feminista, né? Sem Quando naquela dúvida. sociedade que ele vivia, ele agregou as mulheres e tratou elas como iguais e como conselheiras, né? O papel de Não, e Madalena dando é incrível. dignidade, né? Dizendo para as pessoas respeitarem, né? Numa época de dificuldade para entender esses valores ainda, né? Nós estamos falando de um momento da história em que, para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe disso, mas o espetáculo era execuções públicas, era assim, homens sendo mortos por leões num grande circo, né, no Colosseu. Então, a gente está falando de uma época violentíssima,
um entretenimento. É muito, muito difícil você imaginar alguém pregar bons valores num momento como esse, né, da história. Mas me conta um pouco de você, como é que você começou a estudar Jesus? Eu quis estudar Jesus porque lá atrás, né, na adolescência, no colégio ainda, no colégio cristão que eu estudei, católico, depois toda a minha formação católica, eu sempre fui muito questionador, eu sempre incomodava os professores com as minhas perguntas um pouco insistentes, porque eu não me satisfazia com o que me diziam. Uhum. E depois, com a carreira de jornalista, né, avançando no conhecimento, entendendo melhor como é que você consegue fazer uma investigação, vamos dizer assim, histórica, eu me senti confiante para entrar na temática religiosa. Comecei por um livro sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas com o objetivo de entender o papel de Aparecida na história do Brasil, uma investigação também sobre a história do Brasil. E aí, com a minha mudança para Jerusalém, pela Globo, né, como correspondente, eu me vi dentro do cenário de tudo isso. Então, aquela minha vontade, que já tinha sido iniciada com uma pesquisa, eu estava nos cenários, né, onde tudo tinha acontecido, e aí resolvi aprofundar minha pesquisa, e aí escrevi, agora já é o 7º livro de temática religiosa. E é forte, né? Jerusalém tem uma força ali imensa, né? É Energia. uma cidade que ele é forte por todos os motivos, né? Você nem precisa ser religioso para sentir em Jerusalém alguma coisa, uma vibração diferente, né? Não é à toa que 3 religiões têm seu centro ali, né? De importância. Mesmo o E não é Islã, à né? toa que é Também. uma área de tamanho conflito mundial e de tamanho é, dessa convergência tão poderosa mesmo, né? Porque poderia ser qualquer outro lugar do mundo, mas ali é um centro muito forte mesmo, né? E sabe, Bruno, às vezes as pessoas não se tocam, né, de que esse conflito todo vem do tempo de Jesus, né? O que eu percebi em Jerusalém, vivendo lá, é que ali a história não tinha parado. A história que a gente vive hoje em Jerusalém é a continuação da história de Jesus. Não houve uma mudança brusca de paradigma. É o resultado da ocupação do Império Romano, as revoltas dos judeus, né? Jesus Cristo apareceu no meio dessa época de revoltas, e até hoje as consequências daquela época, né? Que os romanos massacraram Jerusalém, expulsaram os judeus, e eles acabaram voltando só agora, recentemente. Então é a mesma história. A gente é a continuação ali da história de Jesus. E às vezes você anda ali, você tem algumas cenas, alguns momentos em que parece que você está há 2000 anos. Várias vezes eu achava, olha, deve ter sido exatamente assim, né? Eu estou Eu num também lugar. Você também teve essa impressão? Você esteve lá? tive exatamente essa impressão. E Teve eu algum lugar que você se sentiu mais forte, assim? Alguma coisa mais forte? Algum lugar específico? Bom, eu tive uma emoção gigante lá, porque eu fui na Cinemateca, que é considerada a cinemateca mais bonita do mundo, né? E nosso filme, O Segunda Cidade, ganhou o melhor filme. Então, para mim foi uma mistura de muitas emoções, muitas emoções. Uhum. Eu estava conhecendo o lugar, eu estava vendo uma coisa que eu estudava, porque eu gosto, eu me interesso por aquilo profundamente. Eu fui para a Haia e vi assim a poucos é uma distância micro entre os amigos e os inimigos, né? Assim, Uhum. os dois polos e você fala assim, como pode, né? Como pode são irmãos, deveriam se amar, deveriam e no entanto os irmãos lutam. A gente sabe, né? Historicamente, o irmão é o que mais briga, né? A Pois briga é, de vizinho é a pior briga que tem. Não é desde à toa a Caim e Abel, mensagem. né? É, Exatamente. E não é à toa a mensagem de Jesus falar tanto do amor ao próximo, aquele que está do seu lado, que é o mais difícil, né? Conviver com quem está do seu lado é muito difícil, né? Se pois você começa a implicar com tudo e deixar o ódio crescer, você vai acabar em morte, né? Como a gente vê. Então, é uma mensagem que tem um significado muito original, vamos dizer assim, né? Muito na raiz do que é ser humano. é. A história, quando você conta, assim, quando você estuda a história de Jesus, como é que ela começa? Onde você
onde, qual foi o teu início de busca? O primeiro livro, o Jesus, conta a vida pública de Jesus. Hum, Então termina com Jesus crucificado. Então tá. é o que a gente pode dizer, a história humana. Esse livro agora é a história divina, é a história do Cristo, do Uhum. Messias tão esperado, que aqueles cristãos entenderam que era Jesus. E como a morte de Jesus e o surgimento dele diante de Maria Madalena, né, de uma mulher, e dizem outros evangelhos, diante das mulheres, como esse surgimento dele mudou a nossa história humana, a percepção do ser humano sobre ele mesmo e de suas relações com o divino e com Deus. A partir da morte de Jesus, foi fundada toda uma tradição que mudou a nossa vida, a minha e a sua, e de todo mundo que está nos assistindo aqui. Né? A pessoa não precisa ser religiosa para entender que ela Claro. foi modificada por essa mensagem. Né? Nós É, somos fruto disso independente da tudo. religião, de qualquer religião Sim, que as sim, pessoas sejam, não a gente, quando a gente fala isso, a gente não está necessariamente falando de religião, mas a gente está falando de religiosidade, a gente está falando da é história da humanidade, né? exatamente, de espiritualidade também, né? Como esse homem, essa mensagem desse homem, que é muito maior do que só ele, né? A mensagem de Jesus, ela se faz por todos os que a conduziram pelo mundo e que fizeram que ela chegasse até nós, né? Como isso é espiritual e forte e atual. Por isso que também é interessante voltar em Jesus. E como muitas e tantas vezes as pessoas falam em nome de Jesus com ódio, né? Ah, não, Falam em nome fala-se de muito em Jesus e vão, matam, Bruna. falam em nome de Jesus e fazem uma afronta, né? Como na própria ação e na fala e na ação tem uma contradição vital, como isso Sim, acontece. sim. Ao contrário, né? Você vê muita gente usando o Jesus, exatamente o que você falou, como alavanca para o discurso de ódio, ou usando É, Paulo, né? O livro Cristo, eu falo muito da trajetória de Paulo, e como Paulo é controvertido, né? Você não pode olhar para Paulo como um santo sem ver tudo que ele fez também de ruim. Né? A moral, a ética que Paulo transformou em cartas e que o cristianismo transformou em escritura sagrada intocável é um problema para nós até hoje. A questão da mulher está aí também. Se você vai nas cartas de Paulo, tem misoginia pura, né? Tem é, diferenciação de estágios, de graus entre homem e mulher. Tem uma ordem para a mulher cortar o cabelo, porque é sensual e pode provocar o homem. Mas o homem não. O homem pode fazer o que ele quiser, porque ele é a glória de Deus. Então é complicado, né? É preciso a gente entender o que é a obra de um homem que era um pregador, que levou a mensagem de Jesus Cristo, e o que é aquilo que você, religioso, entende como divino, como religioso. agora, Jesus, teoricamente, assim, ele os valores dele permanecem intactos quando você pensa nisso. Ele não teve essa contradição em nada que ele pregou. Não, daí está a força de Jesus, né? Porque a mensagem dele, primeiro, era muito simples. E só uma mensagem simples pode atravessar 2000 anos, né? Se ele tivesse algo muito complexo, muito incompreensível, a gente não teria recebido a mensagem de Jesus. E mesmo com tudo de errado que os homens que conduziram a igreja fizeram, eles também fizeram coisas certas. Eu não quero dizer que só fizeram coisas erradas de maneira nenhuma, mas Não, mas erraram teve muito. muito erro e muita violência, né, na história da igreja. Erraram na violência, erraram quando suprimiram a diversidade de pensamento. Aí que está um ponto desse livro Cristo também, Bruna. Porque eu trago textos que a igreja simplesmente amassou e jogou na fogueira. Não só simplesmente, né? Mandou matar também aqueles que defendiam essas mensagens. E aí você vai ler o texto, é a coisa mais linda que tem. A Madalena que surge nos textos que foram proibidos pela igreja é uma mulher do século XXI. É uma mulher maravilhosa, uma mulher que dialoga de igual para igual com Jesus, mas que veja em Jesus um mestre e que quer saber coisas espirituais, quer saber o que é, qual é a origem da risada, ela pergunta para ele. De onde vêm as minhas lágrimas? Ela é uma pessoa que faz Jesus, provoca Jesus a pensar e refletir sobre questões que ele parece não ter refletido até aquele momento em que Madalena traz as questões para ele.
E E foi, Rodrigo, essa questão que você está colocando, a Madalena perguntando a Jesus qual a origem da risada, isso como foi, como chegou a você isso? Bruno, aconteceu o seguinte, né? Eu vou resumir brevemente. Depois que Jesus morreu, o cristianismo foi conduzido pelos homens a uma maneira em que houve uma necessidade de criar uma verdade única sobre o que era a mensagem de Jesus. Então, Tanto que durante 300 o anos, cristianismo começou 300 anos depois de Jesus, não foi isso? ele foi oficializado 300 anos depois. E quando foi oficializado em Roma, todos os patriarcas cristãos do mundo inteiro se reuniram e disseram o seguinte: o que é verdade? Vamos separar aqui os textos que nos incomodam, que dizem que são contrários à nossa verdade, e vamos guardar aqueles 27 livros que vão compor o que um dia vai ser chamado de Novo Testamento. Só que ao fazer isso, por exemplo, tem um texto chamado Apocalipse de Pedro. É um texto maravilhoso, lindo, que tem uma cena lindíssima de Pedro diante da cruz, conversando com Jesus, mas não com Jesus. O corpo morto de Jesus e Pedro conversando com o espírito de Jesus. Esse texto foi aceito pelos cristãos por 300 anos. Mas aí chegou um momento que descobriu-se, tem uma incoerência no Apocalipse de Pedro, não dá para deixar. Então, em vez de ter 28 livros, vamos ter 27, porque esse não vai poder entrar. E aí o que você faz? Você não guarda o livro, você queima ele, você proíbe ele. Então, hoje, porque encontraram recentemente no Egito, em Israel, bibliotecas escondidas dentro de jarros e cavernas, lá de trás a gente conhece os livros que foram proibidos. E, de novo, né? manuscritos do Mar Morto, de Do Nag Mar Hammadi, Morto, né? Que a gente tem exato. ouvido falar. Tem 100 anos, um pouco menos, tem 70 anos que eles foram Muito pouco tempo descobertos. que descobriram. E que são É pouco. magníficos, né? Eu vi numa É exposição, lindo. fiquei fascinada. É lindo. E a tradução é demorada, a compreensão é demorada. Então, só agora, realmente, no nosso tempo, a gente está podendo ter acesso ao que o cristianismo não soube que existia durante 2000 anos. Então, eu costumo dizer para as pessoas, a gente sabe mais sobre Jesus do que os cristãos do século II, do século III, porque eles não tiveram direito de ler esses textos. E também a informação não corria tão solta, né? E não era solta principalmente porque havia esse cerceamento à liberdade, né? Então é Claro. complicado. Mas hoje, o que eu digo também, hoje a gente não tem mais razão, nem quem é muito, muito aferrado ao que está nas palavras, não tem razão para não ler um texto lindo como Reconhecimentos de Clemente, por exemplo. É um texto que conta um embate filosófico entre o apóstolo Pedro e o maior inimigo do cristianismo, que era Simão o Mago. Mas não é uma historinha, é uma disputa filosófica. O que está se discutindo ali interessa a todos nós até hoje. Está na origem também do cristianismo. É muito mais filosófico do que tudo que Pedro diz no Novo Testamento. Porque não há falas filosóficas de Pedro nos evangelhos, você vai reparar isso. Mas nesses textos há. Então você vê dimensões muito mais profundas desses apóstolos que a gente conhece, como o pescador Pedro, o fundador da igreja. Mas a gente não sabe nada sobre eles. Mas pode saber. Existe esse conhecimento. E no seu livro você busca, quer dizer, eu perguntei como você chegou ao conhecimento da Maria Madalena perguntar isso. Isso então está num desses livros que foram proibidos? Esse trecho que eu falei, por exemplo, está no Evangelho de Tomé, que é um evangelho não reconhecido, não canonizado, que está na biblioteca de Nag Hammadi. Mas tem diversos outros textos, como, por exemplo, um livro lindo, 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 chamado A Sabedoria da Fé, que chama Pistis Sophia em grego. É uma coisa lindíssima, espiritual, que tem conversas de Jesus sobre a questão do corpo. A gente tem alma, para onde vai a nossa alma? E como é que é a reencarnação, se ela existe? Então são questionamentos que todos nós temos até hoje. A questão da alma é muito mal resolvida, mal explicada para nós, né, até hoje. E isso já era discutido profundamente nesses livros. Então eu tento trazer para o leitor de hoje, né, para nós, esse conhecimento que ficou perdido, porque é difícil, né? É um trabalho muito longo, você entrar em todos esses documentos, entender o que eles significam e poder trazer eles dentro de uma cronologia, que é o que eu faço no livro, né? Colocar numa ordem
que a gente possa finalmente, entendi, agora eu entendi que isso aqui aconteceu ao mesmo tempo que no Evangelho se diz que aconteceu esse outro acontecimento. Então o livro traz esses textos. Bom, a gente, enquanto se falava desse conhecimento, dessa sabedoria perdida, né, obviamente nós temos hoje no Vaticano uma fabulosa biblioteca citada por grandes pensadores e escritores como Humberto Eco, e que você não tem acesso, né? São livros ali fechados a 7 chaves e que ainda a humanidade não sabe se vai conseguir ser. Então existe todo um lado desse conhecimento, pelo que eu estou entendendo, assim, que essa grande filosofia, ela precisou ser restrita para o público para ficar apenas assim uma coisa mais fácil de digerir, vamos dizer assim, É exatamente isso. Ou de saber. É exatamente isso. Né? Não dava para deixar muita complexidade. Ainda mais quando você está expandindo a mensagem que era judaica para povos que não entendem o judaísmo. E aí no livro também coloco isso, né? Como é que o Paulo, conhecido como São Paulo, apóstolo dos gentios, como ele precisou romper com o judaísmo, acabar com leis judaicas que eram milenares, por exemplo, a circuncisão dos homens, né? A proibição de certas comidas, como frutos do mar e porco. Como é que você vai dizer para um grego para ele não comer mais as conchas do mar da Grécia? Você não pode pregar o cristianismo com essa obrigação. Ou diga aos homens que agora, com 40 anos, tem que fazer uma cirurgia urológica. É complicado. Então, houve uma adaptação da mensagem e, como você disse, uma simplificação. Então, aquilo que era muito complexo foi, aos poucos, saindo. Mas aí tem um lado bonito, Bruno. Ficou o essencial. Ficou o que chegou até nós, o que em uma linha a gente pode resumir, né, como qualquer pessoa que conhece um pouco sobre Jesus Cristo vai dizer, a mensagem de Jesus é a mensagem de amor, que era a mensagem principal que ele que ele trazia para a humanidade naquele momento. Jesus não inventou o amor, Jesus não inventou nem mesmo a forma de amar que ele propagou, mas ele foi fundamental na propagação desse novo tipo de amor, que é o amor que os gregos chamavam de filia, né? O amor incondicional ao outro, o amor em que você não espera nada em troca. É o amor mais difícil de se ter. Porque amar esperando algo em troca é muito simples. Mas esse amor que Jesus pregou, por isso é tão forte. Chegou até nós, né? E ao mesmo tempo, assim, ele tem uma humildade, né? É um amor de dissolução de ego, né? De uma humildade, de uma postura perante o outro, perante a vida, que você não tem exemplos na história disso, praticamente. Claro, tem os santos, tem as grandes pessoas, terá, mas eu digo assim, nesses gigantes, esses nomes gigantes, em geral, vêm acompanhados de outra conduta, né? Você tem poucos exemplos aqui e ali, né? E certamente Jesus é o mais contundente desses exemplos. Eu gosto de lembrar, Bruna, eu como correspondente, eu tive a oportunidade de acompanhar os últimos momentos do Nelson Mandela, na África do Sul. Eu acho que foi uma pessoa de um nível espiritual superior do nosso tempo. Sem dúvida. Né? Com consequências sobre a humanidade muito grandes. Né? O que ele conseguiu fazer depois de 27 anos de prisão e pregar justamente esse mesmo tipo de amor, né? Retomar as atividades dele sem o ódio por quem tinha maltratado ele. Isso também é de uma beleza muito grande, né? É uma pessoa que eu me lembro. Você falou, né, de outros nomes, me lembrei do Mandela agora. Lembrei da Madre Teresa, lembrei de pessoas. Madre Teresa. Mas você tem razão, Mandela é uma grande figura histórica. E eu acho que, assim, os ensinamentos de Jesus, a história desse homem sempre será complexa, porque ela é sujeita a interpretações, né? Mas o que você conta, quer dizer, vindo da pesquisa, é histórico. O que eu trago no livro, eu acho assim, de novo, não há desafio à fé, não é preciso questionar a fé, a própria fé, se você quer entender um pouco melhor,
da história e entender como a gente chegou até aqui. A gente não pode nunca esquecer que a história é humana. A nossa história é feita de seres humanos. Homens muito mais antigamente, pelo seu papel dominante, e cada vez mais com as mulheres também dominantes, né, fazendo as transformações da história da humanidade. Então, a gente não precisa deixar de lado a crença no divino para entender uma história humana. E entender nos faz mais conscientes, nos faz mais fortes. Né? A ignorância é uma fragilidade, é uma vulnerabilidade. Né? É um afastamento do cerne desses valores, né? Te afasta, te aliena. E me preocupa, né? A gente vê, Bruno, desculpa, a gente vê hoje muita gente, como você estava falando lá atrás, muita gente falando em nome do cristianismo para defender absurdos. A gente ouviu recentemente uma ministra, Damares Alves, dizendo que a submissão era uma questão de fé. Ela estava se baseando no que tem no meu livro aqui, eu conto isso no livro, né? O apóstolo Paulo, ele coloca realmente a mulher como submissa ao homem, como inferior ao homem. Mas você não pode hoje fazer uma leitura literal disso. Mas o lindo é que Jesus não coloca. Jesus não tem. Jesus coloca a mulher no mesmo nível do homem, numa coisa sem precedentes na história, né? Não tem misoginia nenhuma em Jesus, essa é a beleza, e Jesus não tem ódio pela diferença. Jesus, ao contrário, ele procura o diferente. Da compaixão e da empatia, né? O bem supremo. Exatamente. Eu escrevi um livro recentemente sobre Maria Madalena, em que eu me dei falar dela. Eu ia justamente querer falar mais. Então fala, deixa você falar. Então deixa você falar de Madalena. Não, fala você, por favor. Não, eu escrevi um livro, eu fiz continuando a pesquisa sobre Jesus, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre Madalena também. Primeiro, é curioso, né? Como o ser humano, e aí eu vou dizer o homem mesmo, né? O macho que mandou no mundo nesse tempo todo, como ele foi capaz de acabar com a imagem da única mulher que merecia, pelo que nos contaram, que teve chance de ser chamada de apóstola. Os homens, os machos, mataram a credibilidade dela. Fizeram ela ser prostituta sem nenhuma prova documental disso. Né? Nem os evangelhos falam que Madalena é prostituta. Os evangelhos não falam que Madalena é adúltera. Não tem nenhuma condenação a Madalena no evangelho. Mas depois, no ano 591, surge um papa que diz, com base numa leitura dos evangelhos, ele diz: acho que Madalena é aquela outra mulher que aparece no outro trecho, que é adúltera. E daí começa a surgir toda a acusação de Madalena prostituta, Madalena arrependida, colocando, né, a mulher num papel de submissão de novo. Ela, para ser aceita como grande, como importante na fé, ela precisa ser uma grande pecadora, submissa e arrependida. Então, no livro, a Madalena revê esse papel. Diz assim, what else is new, né? Quer dizer, pois é. Exatamente o que acontece, né? Porque quando você falou no início da entrevista, assim, no início da nossa conversa, você disse que a gente estava falando de Jesus coloca Madalena no seu nível, né? E quando todos os outros querem colocar a mulher, sempre como ela conversar com ele de igual para igual fosse um absurdo, né? E hoje muita gente faz isso. Muita gente acha um absurdo uma mulher conversar com um cara de igual para igual. Então, isso eu acho tão absurdo que ainda é difícil acreditar nisso, né? É tão absurdo, né? Isso é difícil acreditar que isso não tenha mudado depois de tudo que a gente aprendeu, né? É muito difícil. É difícil acreditar que a compaixão não mudou também com toda a história de Jesus nas nossas costas, né? Eu estava nesses trechos que eu tinha separado aqui, eu ia te contar também o seguinte, uma outra coisa que aconteceu ao longo da história é que a mulher, por causa de Jesus, no começo do cristianismo, as mulheres tiveram algum papel importante. Você tem registros no começo de mulheres que a gente poderia chamar de sacerdotisas, diaconissas, que tiveram um papel importantíssimo. Tem uma chamada Priscila, que entrou para a história como Prisca, né, que era o apelido dela,
que era casada com um cristão, mas ela que era a que comandava as reuniões nas assembleias cristãs. Ela ensinava os homens. E essas mulheres foram aos poucos sendo apagadas ao longo da história. Mas, de novo, né, como eco das ações de Jesus, houve um primeiro momento em que as mulheres tiveram um papel no cristianismo. Então, a gente poderia ter imaginado que se algo não tivesse, se aquelas reuniões de machos não tivessem acontecido lá atrás, talvez o cristianismo fosse uma religião muito mais feminina do que se tornou, porque Jesus tinha esse lado completamente feminista, né? Eu vou tomar porrada agora aqui de algum dos conservadores que vão dizer que eu estou chamando Jesus de feminista, é um absurdo, mas é o primeiro homem que olha para a mulher e diz, olha, eu trato ela como igual, elas fazem parte do meu grupo. Você sabe que naquela época o testemunho de uma mulher não tinha valor. Num julgamento em Jerusalém, a mulher podia ter visto um crime na frente dela, ela não poderia ir diante de um juiz falar porque a mulher não era confiável, segundo a tradição daquele momento. E Jesus rompeu com tudo isso. Então, foi lamentável que no curso da história os homens que dominaram a igreja tenham banido a mulher até do posto de sacerdotisa. Eu Claro, ouso pelo pensar, contrário, Bruna. né? Durante a Idade Média, elas foram virtualmente queimadas, né? Fogueiras e qualquer elemento, qualquer mulher que se sobressaísse um pouco era acusada de bruxa e era morta em praça pública. Então, a gente tem séculos de obscurantismo na nossa história. E mesmo assim, tanto o cristianismo quanto as mulheres continuam, né? Então, nós somos ervas que sobrevivem, né? E a fé cristã também sobrevive, apesar dessas mazelas que a igreja cometeu, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Bruna. Na personagem da Diadorim que você interpretou no Grande Sertão, como é que você lê aquela personagem do Guimarães Rosa? Você vê algo de feminismo ali? Você vê uma constatação de machismo naquele grupo? Como é que você Sem dúvida, interpreta? eu vejo muito sábio o Guimarães Rosa, como ele era mesmo, né, um gênio, de mostrar que um pai, começa assim, a Diadorim nasce e o pai, para salvar essa criança, essa menina, daquele grupo, daquele mundo hostil, embrutecido, preconceituoso, violentíssimo, ele fala, é um menino, é um de nós. Então, é a maneira de ele proteger essa criatura, é a maneira dele proteger a filha e dele fazer a filha sobreviver. Então, o segredo dela, que é ser mulher, ela nunca vai revelar, só depois de morta. Ela não vai revelar nem para as pessoas mais próximas. E ele instiga, ele educa, ele faz com que ela seja assim, feroz, um grande lutador, um cara que é poderosíssimo numa luta de facas, etc. Porque essa é a lei do sertão. Então, é assim, jogue conforme as regras dos homens se você quer sobreviver. E quando você construiu a Isso teve personagem, muitas distorções. Se você pensa no mundo de hoje, quantas distorções isso tem, né? De quantas maneiras as mulheres tentam se moldar, ou se tornando muito masculinas, ou se encolhendo no que elas pensam, sabem, são. Enfim, tem tantas maneiras de deixar de ser. E a gente... Mas você não acha que isso está passando, não? Porque eu tô nesse momento, né, gravando para o meu canal no YouTube uma série sobre a questão das diferenças entre homens e mulheres. E na pesquisa aparece muito claramente que as mulheres do século XXI, aquelas que foram poderosas no século XXI, precisaram vestir essa roupa de Diadorim. Margaret Thatcher, por exemplo, né? Ela não colocou nenhuma mulher no gabinete dela. Agora tem até a série, né, que está no Netflix. Extraordinariamente machista. Extraordinariamente machista. Machista. Golda Meir em Israel, a primeira-ministra de Israel,
o Ben Gurion, né, que foi o fundador de Israel, fala para ela o seguinte, quando ela ainda não era, ela era só uma ministra: você é o único homem do meu gabinete. Pois é. Ou seja, o único macho que eu tenho aqui O para único, enfrentar. quando dizer você é um homem é um elogio, né? Pois é, então, assim, parece que a mulher do século XX precisou se disfarçar de homem para ter poder. E a É, impressão que eu tenho é que a gente está entrando numa era diferente, em que a é, eu, mulher pode ter poder. eu acho que o grande realmente desafio, e eu acho que a gente está numa transição, né? Acredito nessa transição, e algumas já passaram essa transição desse lado. Mas nós estamos falando agora de uma grande maioria, né? É você realmente poder ser o que você é, não se prender a preconceitos, não aceitar rótulos, invólucros, compartimentos, lugares que você precisa caber, não deixar de ser o que você quer e gosta de ser, em função de alguma coisa que a sociedade impõe como mais positivo para que você vença naquilo, ou que você imagina que esperam de você, esses papéis sociais todos, você quebrar esses paradigmas, porque você deixar de ser feminina para ser respeitada, ou você deixar de ser bacana, ou você deixar de gostar de moda, ou você deixar de ser sexy, ou você deixar de ser qualquer coisa, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é e ir para os lugares que a gente quer ir, nas conquistas que a gente tem que fazer na vida, sejam elas quais forem, mas não em detrimento daquilo que você sente como uma coisa que jorra e que brota em você naturalmente. Eu acho que aí é um retrocesso. E também é você acreditar, se eu tivesse, para ser quem eu sou, necessitasse de imposições masculinas dentro de mim, e posicionamentos machistas e tal, eu estaria retrocedendo, eu estaria dando força ao que eu considero errado. Então, eu mesma estaria dando assim a mão ao meu inimigo, digamos, mas eu não considero os homens inimigos, não de maneira Você nenhuma. não acha, como uma francesa defendeu agora aqui, escreveu um livro para dizer que as Eu mulheres têm que corromper relações com os homens? romper, eu vi. Não, eu nunca considerei isso, nem no momento nenhum da minha vida. Eu, pelo contrário, nesse ponto eu volto a Jesus. Eu acho que nós somos iguais, nós temos que lutar pela, não pela quebra, mas pela união, pela junção, pela força mútua, sabe, eu acredito nessa energia que as pessoas têm e que elas podem, sim, criar uma egrégora de luz, sabe? Eu acredito nisso. E Você acredito, acha? e sou muito fascinada pela história de Jesus, por isso que eu quero te ouvir mais. Não, eu ia só te perguntar mais uma coisa, que eu tenho uma curiosidade. Você acha que quando você começou a sua carreira para hoje, a situação mudou muito? A mulher hoje pode estar mais otimista realmente com o Com futuro? certeza, absolutamente sim, sem dúvida. Embora a história, você estuda história, você deve saber disso, né? A história é cíclica, né? E por ser cíclica, ela volta aos mesmos lugares, mas ela volta com uma pequena evolução. Ela tem é uma espiral em ascensão, né? Ela tem esse formato. E isso nos coloca, às vezes, nos mesmos pontos, mas com um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de conhecimento, e acho que com isso eu vejo um caminho melhor. Eu acho que sim, eu acho que a história evolui. É um passo para trás, dois para frente, né? Um para trás É, é a ideia da espiral, né? Mas acho que a gente tem esses exemplos, né, como o exemplo de Jesus na história, que assim, você pensa, né, um homem como esse ser crucificado é para você desistir de tudo, né? É, mas eu acho que era o único final possível para ele, né? Alguém que desafia tanto o poder estabelecido naquele momento,
não há como esperar outra saída, né? E até assim, se você olha da perspectiva história, só a morte de Jesus fez a sua mensagem chegar até nós, né? Então, talvez Era tenha sido um caminho necessária, muito tortuoso, né? Para que a era mensagem de Jesus chegasse. era necessário que isso acontecesse para que tudo isso se tornasse maior e para sempre, né? O que eu acho só, né, que hoje a gente não pode se dar por satisfeito e ficar apenas relendo a história de Jesus como se fosse um fato consumado lá atrás que nada tivesse a ver com a nossa vida. A vida de Jesus e a pregação cristã e toda essa mensagem de amor só faz sentido se ela for reinterpretada por nós hoje, né? Não se a gente for na Bíblia fazer uma leitura literal, fundamentalista e achar ali confirmações daquilo que a gente acreditava 2000 anos atrás. Por exemplo, que o homossexual deve ser morto, que o homossexual nunca vai chegar ao reino do céu, como disse o apóstolo Paulo. Não faz mais sentido, né, essa leitura literal. Nem o Papa Francisco faz essa leitura. Eu acho que quando você vira apenas um repetidor, né, o pensador ele não pode ser um repetidor. Né? Você Daí a busca pela informação, né? Por trazer conhecimento. Né? A gente vive num país onde o conhecimento é algo que nos é negado diariamente por problemas nas escolas. A gente tem uma pandemia agora, os bares estão abertos, mas as escolas estão fechadas, né? As escolas já são precárias, não se sabe o que vai ser das escolas no ano que vem, e assim, sem conhecimento, perpetua-se a dominação, né? Formas de dominação, porque as pessoas não conseguem discernir e julgar. E elas começam a repetir o que elas ouviram. É natural. Se você não aprendeu a pensar... Né? Não consegue interpretar, compreender melhor o que está sendo explicado. Mas, sem dúvida, quando você relê a história, quando você relê qualquer coisa, seja a Bíblia, seja o Novo Testamento, seja o que for, a releitura requer a renovação, requer o pensamento atual. Você concorda? Sim, exatamente. Só faz sentido a gente falar de Jesus, e é só por isso que eu escrevo. Eu não estou escrevendo sobre Cristo, né, o título do livro, Cristo, para relembrar um fato de 2000 anos atrás apenas. Eu estou escrevendo sobre Cristo para trazer Cristo para o nosso contexto. O que é que faz sentido daquilo que aconteceu? O que é verdadeiro daquilo que as pessoas dizem, nos dizem até hoje? O que faz sentido do que está no Novo Testamento? Né? E o que a gente pode reler e ressignificar? Porque não dá mesmo para ter hoje o mesmo código moral e ético do judaísmo daquele tempo. Que digo mais, já era, de certa maneira, ultrapassado, porque os gregos, os filósofos gregos, 200 anos antes, já estavam muito na frente. É verdade. Platão e Aristóteles. Platão, 400 anos antes, escreveu um livro falando sobre relações homossexuais entre filósofos e seus estudantes, como um fato natural. Então, a gente está 2.400 anos agora depois, usando um texto de Paulo, a gente não, né? Pessoas que se baseiam no conservadorismo, a meu ver, desonesto, né? Relendo um texto de Paulo de 2.000 anos atrás para dizer que o homossexual realmente merece ser excluído da sociedade, que ele não cabe dentro da nossa sociedade. Então é preciso reler para ressignificar isso. E não pode falar disso em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus, quem falar em nome de Jesus uma bobagem dessa... imensa, né? É só porque não conhece, né, o que foi Jesus. Você acha, Rodrigo, que estudando a história e revendo esses fatos, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, o que você acha a coisa mais marcante, os momentos mais marcantes, aqueles que você falou, uau, que realmente foram muito fortes na história quando você estudou? E se de lá para cá você acha que a gente melhorou ou não? Se de lá do tempo de Jesus? Uhum. Olha, eu já tentei responder essa. Eu vou começar pelo final. Essa questão, né? Será que a gente está mais violento, por exemplo, do que naquela época? Você começa a procurar
números, você se perde, porque na época não tinha números. Aí você começa a tentar ver, bom, oficialmente, naquela época, uma pessoa adulta era punida com apedrejamento em praça pública, era linchada, morta pelo povo. Alguém que falasse o nome de Deus em vão poderia ser morto pela lei, ou seja, a lei que era atribuída a Deus autorizava assassinatos de pessoas que faziam pequenos, o que para nós hoje seriam pequenos erros, né? Ou nem seriam erros, porque acho que qualquer um hoje tem direito de ser ou não religioso, de acreditar ou não em certas coisas. Nesse sentido, em termos da oficialização da violência, o Estado se tornou menos violento, né? Há menos países hoje que oficializam a tortura, que fazem crimes deliberadamente. Mas, por outro lado, esses crimes continuam acontecendo. Então, de alguma maneira, a gente tem hoje uma consciência muito maior sobre o outro, sobre a importância da integridade do outro, do que a gente tinha, do que existia no tempo de Jesus, e muito graças ao cristianismo, é bom dizer isso, né? Mas, por outro lado, as coisas continuam acontecendo. Os crimes continuam bárbaros, né? Veja aquela morte o produtor de cinema, o Cadu, no Rio. A gente vê outras mortes bárbaras, né? O Estado Islâmico que fazia, a violência do tráfico no México. Então, eu acho que continuamos humanos. E acho que enquanto a educação for negada em certos países, como é o caso do Brasil, as pessoas, né, enquanto houver uma desigualdade educacional tão grande, a gente não vai chegar a esse estágio que a gente quer. Os países mais felizes do mundo são os mais bem educados, com melhores escolas. É Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha. Então, a saída está na educação. Sem dúvida. Sem Já dúvida. diziam lá atrás, né? Eu não estou também inventando mensagem nenhuma aqui, né? É algo que está dito, mas não é A feito, né? educação e o conhecimento realmente é o que fortalecem o ser humano, né? O conhecimento e o autoconhecimento. Acho que essas duas coisas são fundamentais para o equilíbrio e para a força humana. E você acha que está melhor hoje o mundo? Eu, sem dúvida, eu acho que está melhor, mesmo com todos os disparates que a história cíclica a gente ainda vê acontecer. E porque hoje a gente vê acontecer, mas existe pelo menos a possibilidade da denúncia. Todos, de certa maneira, a humanidade acha isso um absurdo, né? É quase unânime que seja um absurdo, um crime. E naquele momento, quando a gente vai para a história, né, para trás, você vê que era o contrário. Como a gente estava falando, era um entretenimento. Você ia assistir alguém. Imagina você assistir. Oh, vamos ver um espetáculo hoje. O que vai ter? Vai ter leões comendo cristãos. Você está me lembrando da vida de Brian, do Monty Python, que tem a mãe e o Pois filho. é. Vamos lá no apedrejamento, vamos pegar umas Vamos lá, pedrinhas. pois é. Vamos, aquele Colosseu lotado, porque é imenso, né? Um estádio de futebol, cheio de gente para assistir pessoas sendo mortas por leões, numa situação assim. Então, você imaginar isso, você diz assim, a violência extrema, o terror extremo, não só eram aceitados, eram diversão. Então, nós estamos melhores, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente já teve momentos da história fabulosos, mas eles também, eu não sei assim, quando você pensa em grandes épocas, mas em todas as grandes épocas, mesmo no Egito, 5.000 anos atrás, você tem a escravidão presente, né? E não que hoje nós não tenhamos escravidão e Uhum. ela é escondida ou mesmo não escondida, a gente tem, sabe? Mas ela é denunciável, ela pode ser criminalizada, né? E não, naquele momento era o contrário, mesmo os grandes filósofos aceitavam a escravidão, fazia parte, Uhum. não conheciam de outra maneira a vida, não conseguiam pensar ainda de outra forma. Então, eu acho Sim. que a gente pensa mais humanitariamente, sim, a gente pensa mais inclusivamente, a gente inclui hoje, existe uma inclusão enorme, ela ainda não é.
Eu tenho uma frase do Martin Luther King que eu acho maravilhosa, que diz assim, eu vou resumir, mas diz, nós ainda não somos o que iremos ser, mas graças a Deus já não somos o que éramos. Uhum. Porque não, o que a gente, para onde a gente tem que ir, onde a gente tem que chegar, ainda falta, né? Falta, Mas falta. eu acho que ainda teve grandes superações. Eu acho que tem avanços pontuais muito grandes, mas ainda, né, tem um desequilíbrio, né, de avanços pelo mundo, né? Você vê, ao Claro, mesmo tempo que nós estamos falando isso aqui, a gente não poderia estar falando isso na Arábia Saudita agora, por sem exemplo, dúvida. né? Nós Eu não estaríamos sendo poderia nem estar punidos com esse cabelo duramente. lá. Não poderia. Não, a lei antiga continua valendo na Arábia Saudita até hoje. Mas Então, tem estágios diferentes, né? você pensar simplesmente que existe fome no mundo, que num planeta que poderia estar alimentando todos os seus habitantes, e, no entanto, existem pessoas passando fome, existem pessoas sem poder dar condições básicas de vida, de saneamento, e a gente está vivendo isso, e a gente vive isso ainda com a mesma capacidade de pensar que é normal, e não é uma distopia. Então, nós ainda estamos muito longe de onde a gente tem que chegar, muito longe. Sim, eu Mas, acho que o maior desafio é o desequilíbrio, né? É o desequilíbrio entre homem e mulher, entre o preto e o branco, né? Entre o pobre e o rico, entre o que tem escola e o que não tem. Aí que estão os desafios que eu acho que a gente continua tendo. sem dúvida, sem dúvida. Mas e quanto aí a primeira parte da pergunta que você não respondeu? Qual Quais era a são primeira parte da pergunta? os grandes momentos fortes, assim, aqueles que você, ou, sabe, se derramou, se você chorou, você disse uau, que Não, você deve ter assim, posto, inclusive, eu no sou, seu livro. eu sou muito sensorial, então as minhas andanças por Jerusalém costumavam me provocar essas sensações. Então eu tive isso com muita força quando eu entrei no Santo Sepulcro, né, que é Ai, onde a tradição acredita que foi o túmulo de Jesus. Mesmo tendo essa dúvida, não importa muito para mim, porque a carga humana positiva que se coloca ali é muito grande, né? Aquele lugar há 1.700 anos é visitado por pessoas que vão ali com um sentimento que eu entendo que é positivo. claro, Então, criou ali um campo, ali criou um campo tem o magnético campo, de energia tem. fortíssimo, né? Tem, é inegável isso, é É, inegável isso. é. E eu sentia isso também muito forte andando pelas ruas da cidade velha de Jerusalém, especialmente quando eu percebi que as pedras em que eu estava pisando tinham mais de 2.000 anos. Ah, todo E eu mundo sentiu isso. pensava, Jesus também andou aqui, todas aquelas É, pessoas também andaram aqui. Pode ser que Jesus tenha caído aqui na Via Crucis, a caminho da crucificação. Então, isso tudo é muito forte. Agora, é. na história de Jesus, os momentos, talvez os momentos menores são os que mais me emocionam. Agora, talvez por já conhecer os evangelhos há muitos anos, o que vem me emocionando muito são as descobertas nesses outros textos que eu trago no meu livro, que são os textos que nos foram ocultados, os textos desconhecidos, né? E quando você vê, por exemplo, todas as relações, né, de Jesus com os apóstolos narradas de uma maneira mais humana e menos objetiva, porque às vezes os evangelhos, quando falam dos apóstolos, vão muito pontualmente, fizeram isso, fizeram aquilo, foram para lá, foram para ali. Quando você entra na mente deles, você vê, poxa, esses caras também estavam pensando coisas profundas, e é por isso que eles foram se aproximar de Jesus, né? Eles também tinham Tinha grandes uma busca, é questionamentos, claro. também buscavam alguma coisa mais profunda, e por isso chegaram perto de Jesus, né? Então isso é muito bonito. Mas o momento que pode ser esse mais simples, mas para mim essa conversa de Maria Madalena com Jesus foi o momento que mais me emocionou, e toda vez que eu falo eu me emociono, que eu imagino a cena, eu consigo me sentir como se eu estivesse assistindo Jesus e Madalena conversando sobre as coisas mais profundas e bonitas que a gente pode imaginar. Me fala um pouquinho dessa conversa que a gente está chegando no final, a gente encerra com essa Não, conversa. é um momento muito profundo. Eu até recomendo quem não tiver visto assistir um filme chamado Maria Madalena, com o Joaquim Phoenix, Ah, não vi. que conta.
Não, ele faz o Jesus, né? E eles contam, justamente baseados nos livros apócrifos, eles recontam. Coincidentemente, o meu livro, Madalena, eu lancei ao mesmo tempo que saiu esse livro. Ah, tá. Acho que eu e o roteirista estávamos lendo na mesma época sobre os mesmos assuntos. Então, eles têm esses diálogos ali. Então, assim, acho tão bonito, recomendo que vejam esse filme Maria Madalena, de 2018. Tá, vou que, ver. que, que retrata esses momentos, né? A frase que eu sempre me lembro é essa, ela perguntando o que vai acontecer quando eu sair dessas roupas. Eles se referiam ao corpo como deixar essas roupas, ou talvez a gente pudesse trazer como essa embalagem, essa vestimenta, e for viver uma outra vida. Como é que vai ser? O que eu vou encontrar? É de uma sensibilidade muito grande. Até isso, né, que eu falei agora há pouco. De onde vêm nossas lágrimas? De onde é que vem o meu sorriso? É tudo, de um lado também, muito simples, né? Muito como nós. A gente consegue se relacionar com essas pessoas de maneira muito próxima. Quando a gente tira o véu de santidade, né, que a gente aprendeu a colocar sobre elas, e vê que eles eram como nós, pessoas tentando entender por que estão aqui, o que faz sentido nesse mundo, o que faz sentido nessa vida. Existe outra vida? Vai acontecer alguma coisa no dia em que eu morrer? São as questões que nós trazemos há milhares de anos, né? Que essas pessoas também tiveram profundamente. Claro que toda filosofia se pergunta, e essas respostas não existem, né? Elas podem existir no caminho da fé, no caminho do pensamento, no caminho de ideais, mas assim, até a ciência. Voltou, tá? Deu uma Voltou? pausinha, Mas assim, ninguém, não temos, né, uma clareza, né? Não, eu acho que a gente O não vai mistério, a ter, gente mas tem eu que acho que a saber, reflexão é importante, né? a gente tem que amar e saber conviver com o mistério, né? Sim. E além, acima de tudo, eu acho amar o fato de estarmos aqui, termos essa oportunidade de experimentar essa coisa maravilhosa que é a vida. Muito bom. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado a você. Muito, muito bom. Eu gostaria de falar mais. Vou ler seu livro, né? Cristo. Mostra aí o livro para gente. Deixa eu mostrar, tá aqui, ó. Da Sextante. Esse livro aqui Cristo. que saiu agora. Muito legal. Muito bom. Vamos. Obrigado, foi demais, viu? Obrigada, querido. Tudo de bom para Fiquem você. A gente bem. se falará brevemente novamente. Falamos. Tchau, tchau. Beijo. E Tchau, ó, tchau. muito obrigada para todos vocês que participaram, mandaram perguntas, corações. Obrigada, gente. Estamos sempre juntos, tá bom? Um beijo. Tchau, querido. Tchau.